Alô, feirinha de castração e adoção vai entrar em ação na Praça Nossa Senhora da Paz, esquina de Joana Angélica com Visconde de Pirajá, todos os sábados, dia 14, sábado, dia 21, sábado, dia 28, sábado, entre 10 e 17 horas, tá? Aparece lá, vamos dar um lar para os companheirinhos, vamos castrar o pessoal, vamos tirá-los das ruas e vamos dar uma vida boa para os nossos bichinhos, ok? Ô, Wagner, assim, antes de eu passar uma pergunta aqui, né, de uma pessoa que está assistindo aqui a nossa live, eu queria saber de você o seguinte: nós temos aquele livro, né, que a gente faz, o Gongyo, né, que são, né, os trechos lá do Sutra de Lótus e tal. Sutra de Lótus. Isso. Você falou na questão, por exemplo, assim, a pessoa depois que deixa esse mundo, tal, né, aquela questão da, digamos assim, da morte, né? A pessoa depois que morre, por exemplo, na visão budista, né? Porque no livro ali está dizendo assim, eu ofereço, por exemplo, essa oração para os meus antepassados, amigos que já se foram, membros, não sei o quê, falecidos, tal, né? Para o budismo, existe o mundo espiritual, eles recebem essas orações que a gente faz aqui, por exemplo, se eu dedicar um daimoku para os meus antepassados, digamos assim, eles vão receber de uma forma, lógico, mas não é aquela coisa de vem aqui até mim, né, para receber na minha frente, entendeu? Mas, assim, a minha energia se conecta com a energia deles, eles conservam essa individualidade, digamos assim, nesse mundo energético ou não? Edinho, você sabe, você está vivo, matéria, morreu, energia. Correto? O que acontece é o seguinte, essas pessoas da nossa vida que nós conhecemos, porque milhares de pessoas nasceram e morreram no mundo enquanto a gente crescia, né? Falar só das que a gente conheceu. Essas pessoas, obviamente, quando elas fazem o nirvana, a palavra nirvana são duas coisas, né, do sânscrito também, soprar, vela. Nirvana, soprou a vela, fez o nirvana. Perdão. Quando as pessoas fazem o nirvana, elas se fundem à natureza molecular do universo. Tanto se você cremar uma pessoa como se você enterrar, ela se funde às particularidades do universo. O que é sal procura sal, o que é iodo procura iodo, o que é cloro procura cloro, o que é matéria sutil procura matéria sutil. Agora, por que não tem espírito no budismo? O budismo explica a vida assim, Edinho, meus amigos. A equação budista coloca que a vida está estabelecida em dois, porém, não dois. Edinho, eu detesto matemática, Brad. Por isso que eu fiz história. Quando eu vi essa equação a primeira vez, eu falei assim, pô, lá vou eu de novo. Daqui a pouco os caras botam um X, um Y, tá tudo perdido para mim, vou embora. Mas, estudando, né, porque é fé, prática e estudo, estudando, eu entendi a proposta. É assim, um ser humano, que tem os 5 agregados, né, ele é dotado, né, de corpo, mente, porém, não um corpo e uma mente. Isso é dramático. Ou seja, a sua mente e o seu corpo, Edinho, são uma coisa só, indivisível. Você só pode dividir teoricamente. Eu me sinto assim, meu corpo está assim, minha mente... Só para escrever poesia. Indivisível. Como é que você pode provar para o outro que você é um ser uno, indivisível, mental e fisicamente? Quando você fala. Por quê? Porque a sua voz é sólida e é invisível ao mesmo tempo. Comprovando a tua realidade última, que é ser sólido e invisível ao mesmo tempo. Então, as orações que você faz para os falecidos, onde é que estão os falecidos? Na tua mente, né, Edinho? E aí você faz a oração, está saindo da tua boca. Quem atinge o estado de Buda primeiro? Você, né, Edinho? Se você atingir o estado de Buda, você ilumina os 3.000 mundos, onde você está vivo. E onde é que estão as pessoas que você ama? Nos 3.000 mundos. Então elas atingem o estado de Buda? Certamente atingem o estado de Buda. Na tua mente. Porque é onde elas estão. Efetivamente. Certo. Legal, ótimo. Olha só, o William pediu para você falar um pouquinho sobre o humanismo cósmico. Rapaz,
My brother, William. William e eu temos uma coisa em comum, nós possuímos uma careca esvoaçante, mora? Então nós três Por aqui, ó, isso que que eu eu tô tô até quase de chegando chapéu lá. aqui. Pô, você vai lutar muito para conseguir, mas eu dei aula de história, meus cabelos não caíam, né, Dinho? Pulavam, né, brother? Mas o meu amigo William, gratidão, William, por estar com a gente aqui. O humanismo cósmico é uma proposta do presidente Queda num diálogo com o Dr. Endo e Dr. Saito, num livro chamado Sabedoria do Sutra de Lótus, volume 1. O sensei coloca algo assim: nem o comunismo, abre aspas para o sensei, hein, gente? Nem o comunismo, nem o capitalismo levaram o homem à felicidade, pois usaram o homem como um meio para os seus próprios fins, o poder em si. Mesmo o antropocentrismo, emenda o Dr. Saito, mesmo o antropocentrismo que salvou o homem do teocentrismo na Idade Média, hoje não está fazendo mais bem ao homem. Por quê? Porque, como virou superstar, o homem antropocêntrico, né, o centro da explicação cósmica, que na verdade é, mas a má interpretação disso levou o homem a destruir as matas, a encher o oceano de plásticos, enfim, a agredir a natureza de várias maneiras. Você está entendendo? Então, o que eles propõem? Nós precisamos criar um novo olhar, já que o planeta Terra, olhado de cima, não tem fronteiras, é uma bola azul. Então, que tal o humanismo cósmico? Uma proposta do Sensei. Humanismo cósmico. O que é o humanismo cósmico? O humanismo cósmico é a proposta de o homem ser o fim e não o meio pelo qual se chega ao poder. O humanismo cósmico é o homem para o homem, pelo homem, ou seja, naturalmente, portanto, pela natureza. O homem pelo homem, para o homem, portanto, para o próximo, já que é prática para si e prática para o outro. Então, isso é de uma grandeza e prova que nós não somos apolíticos, mas eu vou inaugurar o termo aqui hoje com você, nessa live, em homenagem aos 73 anos de conversão do Sensei. Meu amigo William estava na nossa conversa ontem, e eu falei para o meu amigo Pedro, que estava numa conversa particular ontem, vários budistas conversando ontem comigo, e eu falei para o Pedro, vou roubar essa expressão, que é a política do coração. A política do coração nada mais é do que a elaboração de um ser humano capaz de ter a empatia global. Um ser humano capaz de, ao se compreender, perceber que é possível também para o outro. Ou seja, quando eu faço a transferência da lei para outra pessoa, eu estou tornando essa pessoa um igual. Eu não vou ser o guru dessa pessoa. Aqui não tem guru. Nós não somos brahmanes. Então, isso o humanismo cósmico torna a proposta, que parece abstrata, numa proposta de ação, que é a luta do Kosen-Rufo com base naquilo que você diz e faz. Isso é sensacional. O presidente Queda foi no Muro de Berlim, em 1961, numa época perigosíssima, auge da Guerra Fria. Eu era criança, eu vi esse muro ser construído de casa, pela TV, no Repórter Esso, com horror, separava famílias. E o presidente Queda foi lá e abriu os braços diante do muro e orou pela felicidade das pessoas que estavam dos dois lados do muro. Ou seja, na verdade, ele estava acima e além daquele muro. Ele estava indo para um lugar superior. Esse lado do humanismo cósmico é ver de cima do muro. Ver de cima do muro. E ver que ali tem pessoas sofrendo de ambos os lados. Não importa qual é a cor da camisa, se está todo mundo sofrendo, Adinho. Então, isso é uma proposta de alto nível, porque implica em mais educação e mais cultura, porque esse homem emerge daí. É o novo homem. É o homem que vai promover o Kosen-Rufo, a Seigan Generation. E é muito importante a gente deixar muito claro o seguinte: o humanismo cósmico, feito com a política do coração, é que tudo está e vem do coração.
Tudo começa com o coração. Você não tem capacidade de avaliar o coração do outro. Você começa, portanto, avaliando o seu. Nunca compare o seu interior com o exterior do outro. Porque quando você elabora a comparação, é o teu coração que faz. Quando você olha para o outro, você não vê o interior dele. Então ele pode estar sorrindo para você, mas a fim de te matar, você nunca vai ver. Então, não perca seu tempo. Não, estava dizendo o seguinte, que, né, do que você comentou aí, a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Seria isso, mais ou menos? A gente não julga ninguém, Edinho. Na verdade, qualquer juízo de valor parte do seu coração. Quando você externa qualquer juízo, porque veja bem, Edinho, tem 3 pessoas olhando um quadro, tá? Aí você pergunta assim, o que vocês acharam? Um fala assim, achei lindo, fascinante. O outro fala assim, não entendi nada. O outro fala assim, puxa, isso é uma porcaria, um pastiche. Sabe qual é a verdade para o budista que está olhando? Os 3 estão com a razão, Edinho. O coração daquele ali é lindo, o daquele ali é indiferente. E o daquele ali é um pastiche, naquele momento. Porque o coração muda em velocidade subatômica, porque os 10 estados de vida não entram em ordem. Agora mesmo eu falei, né? Inferno, fome, animalidade, ira. Mas eles não entram em ordem. Eles dependem do estímulo que você recebe para se manifestar. Legal, olha só. Tem uma pergunta aqui, ó. A recitação do título do Sutra de Lótus é uma influência do budismo esotérico japonês, uma vez que a escola Tendai adotava diversos tipos de prática? Ó, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Mestre Dengyo, que levou o budismo da China para o Japão no século IX, tinha uma linhagem de Tiantai legítima, que certamente levaria, como levou, a descoberta por Nichiren Daishonin do Nam-myoho Renge Kyo. E a partir de Mestre Dengyo, infelizmente, o budismo no Japão se fracionou de tal maneira que, no tempo do Buda Nichiren Daishonin, as pessoas adoravam o Buda Amida e achavam o Buda Amida superior ao Buda Sakyamuni. Só que a verdade é a seguinte, o Buda Sakyamuni inventou o Buda Amida numa parábola. Então a distorção chegou a tal nível que se estava adorando a parábola e não o autor da parábola. Então, não existe aqui no budismo de Nichiren Daishonin nada esotérico ou exotérico, já que Renge é simultaneidade, causa e efeito. O budismo é para as pessoas, todas as pessoas. Não é uma prática de dentro ou de fora. Ela é de dentro para fora, para cada uma pessoa. Nam-myoho Renge Kyo, Edinho, é uma verdade auto-revelada. Tanto é que você não tem que ter fé no começo, você pratica para, da experiência empírica, recitação de Nam-myoho Renge Kyo, uma parede vazia, você numa roupa simples, que você iria receber ou sair para comprar coisas na padaria, você recitar Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, alguns minutos pela manhã, alguns minutos à noite, buscando o autoconhecimento, uma viagem para o interior do próprio coração, que é onde está o tesouro oculto o tempo todo, ninguém nunca te mandou buscar isso lá. E, ao mesmo tempo, você começa a perceber que você é capaz de mover energias. Porque você começa a fazer Daimoku, acionar os meios, atingir os objetivos. Faz Daimoku, determinou, acionou os meios, atinge o objetivo. Pô, Edinho, quando chega no objetivo 375 concluído, você fala assim, poxa, isso não é coincidência, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Você está movendo energia. Praticar é você em posição ereta, os 2 pés no chão, fazendo fio terra. Quando você junta as mãos aqui, 10 estados de vida, na verdade, é antena. Aí você pega o teu corpo, que é 80% água, flutua pra caramba, trava aqui e recita Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Tu cria um dínamo, Edinho. Você começa a preencher os átomos que caem vazios e neutros com a potência de vontade do teu desejo, da tua determinação, fazendo o princípio da incerteza trabalhar para você. Porque é incerto até que você determine e comece a dar o formato. Com que clave você dá o formato? A clave é o Nam-myoho Renge Kyo.
A lei de causa e efeito que só pode ser transmitida pela voz. Porque quando você morre, Edinho, tu não pode levar o cartão escrito Nambi Horengekyo, mas você vai levar como informação contida, já que você é o próprio universo. E o que é o próton que faz o Big Bang surgir? A informação contida. Por isso que acaba, mas nunca termina. Eu acho maravilhoso isso. Isso aí, boa. Olha só, a Mairice, ela está perguntando aqui, eu gostaria de ouvir falar sobre as 9 consciências e a consciência unificada. Uau, Mairice, from Toscana. I love you, baby, I really do. Que legal. Puxa vida, lá é tarde onde ela está. Gratidão. Vamos lá. 9 consciências. Visão, olfato, audição, tato, paladar, mente, né? Onde está o sono, sexo, né? Fisiologia, mente. 7ª consciência, razão. 8ª consciência, consciência alaya, no budismo, tá? Você pode chamar, os psicanalistas vão chamar de inconsciente ou subconsciente, psiquiatras também, inconsciente ou subconsciente. E a 9ª consciência, que é a consciência mala. A consciência mala, ela é livre de erro, é a consciência do próprio estado de Buda. É a 9ª consciência, tá? O que acontece quando você aciona a 9ª consciência? Você passa a ter uma visão 360 graus, nas 10 direções, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, nordeste, Nadir e Zefir, pelas 3 existências, passado, presente e futuro, que estão aonde? Aqui e agora. Aqui, agora. Então, a gente começa a perceber que tudo conosco se dá aqui e agora. E você começa a fazer a sua prática acontecer, tentando aplicar a tua tensão energética de potência de vontade, a voz, sobre aquilo que é indeterminado. Isso é interessante porque começa e termina em você. Ah, mas como é que eu posso saber isso? Só recitando. Por isso que no começo você não tem que ter fé. A fé é construída, Edinho. À medida que você começa a praticar e ver a tua própria vida mudar, e você começa a ver que os seus direcionamentos te levam a fazer novas lutas, e a cada vitória você está se aprimorando como ser humano, e só para de se aprimorar quando morre, porque aqui, felizmente, nós não temos o finalmente concluímos, Edinho. Não finalmente concluímos nada aqui, brother. Quando eu acordar amanhã desse encontro lindo, essa vitória maravilhosa que é encontrar com você e com meus amigos, eu vou ter que começar tudo de novo, se eu sobreviver a esse nirvana da noite. Porque nova eternidade vai surgir na minha frente e por uma nova eternidade eu vou lutar para ser um budista como eu aprendi. Então a prática budista, ela te libera para encontrar com você mesmo de uma maneira nunca antes feita. Porque não há nenhum intermediário, não vai haver ninguém lá quando você finalmente atinge a iluminação. Que acontece toda hora que você realiza um objetivo ou que você toma uma decisão que às vezes ela parecia tão complicada e quando você vai ver, todos em volta estão sorrindo. Então, essas 9 consciências, elas se dão, na verdade, de maneira como? Unificadas. Claro, você não consegue separar uma da outra. Uhum. Agora, o que é preciso saber é o seguinte, 2 coisas. A consciência alaya, que é o subconsciente para psiquiatras e inconsciente para psicanalistas, no budismo, ela é o depósito do karma de milhões de anos de existência. Aquilo que você eletromagnetizou várias outras vidas continua lá. Tá? Só que ela é, você sabe, né, super extensa. A sua vida vem do tempo sem começo. Então, não tem como você dar conta da consciência alaya se você não estiver comandando da 9ª consciência. Porque você vai subindo de consciência, porque a mente, ela é de bicho. Tanto é que tem sono, fisiologia, sexo, medo. É a mente. A razão fala para você não ter tanto medo assim. Não é um dinossauro, é uma barata. É só fazer pleca, fazer shh. A razão. Ok?
O inconsciente, você sabe, né? Algumas pessoas conseguem usar. Por exemplo, Salvador Dalí. Por exemplo, Bob Dylan. Inconsciente. Ok? A nona consciência não, ela tem uma clave própria. A clave é o som eletromagnético de Nam-myoho Renge Kyo cruzando o espaço, viajando nas 10 direções, inclusive para o seu próprio interior, que você fala o Nam-myoho Renge Kyo ouve simultaneamente. Então, Nichiren Daishonin nos orienta, não permita que a sua mente domine o Senhor. Seja o Senhor, mestre da sua mente. Por quê? Porque a sua mente produz fenômenos. Edinho, a mente só sabe produzir fenômenos. Ela não explica os fenômenos que ela mesma produz. Uhum. Mas ela produz fenômenos à razão de 3.000 por um instante. Eu pensava que era 3.000 por segundo. Não é por segundo. É por instante, Edinho. Então eu posso estar falando de 1 trilionésimo de segundo. Uhum. Tá? Isso, você aprende a lidar com isso como? Já que você não pode controlar 300.000 pensamentos por hora saindo da tua mente explosiva. Uhum. Você controla a porta, Edinho, recitando Nam-myoho Renge Kyo. Quem sair tem que passar pela porta de Salum para entrar no campo quântico. E aí, ao tocar na porta de Salum, atinge o estado de Buda imediatamente. Uhum. Na verdade, é uma operação que se dá de maneira absolutamente quântica. Por quê? Você, depois que começa a ver que você está movendo as coisas, você começa a criar fé em quê? Em você. Aumenta o seu respeito pelo quê? Por você. O seu conhecimento fica direcionado a uma sabedoria que ele se torna universal. Se torna teu e do outro, naturalmente. Porque se eu acender o lampião aqui no meu ombro direito e você, meu brother, estiver junto, nós dois vamos ver a estrada, brother. A nona consciência, portanto, ela apenas deixa claro para nós o seguinte: passado e futuro são tempos, o presente é eterno. Então a luta por dominar a nona consciência é constante para o budista, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Que legal, Maritz. Show de bola. Ô, Wagner, tem muita gente aqui que está pedindo uma nova live, viu? O pessoal está gostando bastante. Depende do nosso convidado aí, ó. Se o nosso convidado estiver disponível aí, a gente vai fazer mais lives aí, com certeza. Com toda certeza. Que prazer imenso, que honra, Edinho. Poxa, agradecer a todo mundo que está aí dando uma força. Beijos. Verdade. Beijos. Ó, a Karine Barros está perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, viu, Karine? Vai ficar salva aqui no meu canal. Eu vou passar para o Wagner também, para ele poder subir o vídeo lá no canal Budismo Pop também. Pode acompanhar tanto aqui quanto lá. Tá? Brother. Vamos fazer essa ponte aí. Edinho, tabelinha, toque e me voe, hein? Toque e me voe. É isso aí, ó. Como é que é? Romário e Bebeto. Pô, mano, Tostão e Pelé fica melhor, Edinho. É verdade. Melhor. Eu vou ficar de Tostão, é claro. Sou mineiro, né, Edinho? Sou mineiro de Ouro Preto. Eu vou estar de Pelé porque eu sou Edson, né? Então... Yeah, that's fine, man. That's fine. E o filho do Pelé é Edinho. Olha só que coisa. É isso. De leve. É isso aí. Bom, vamos lá. Olha só, a Terezinha, ela está perguntando aqui, ó. Queria que o Wagner me respondesse como é que você é capaz de acreditar no budismo Daisaku Ikeda. Olha só, gente. Excelente pergunta, Terezinha. Nam-myoho Renge Kyo, muito obrigado. O mestre se converteu há 73 anos. Sem ele, eu não estaria aqui. Seria a primeira coisa que eu poderia dizer. Esse programa eu queria oferecer ao mestre como um beijo. Ao mestre com carinho. Porque não aconteceu por acaso a primeira live da minha vida ser no dia da conversão de meu mestre. Então, agradecer. Eu não reconhecia o presidente Ikeda como meu mestre. Tá? Eu demorei muito. Eu sou historiador, então eu vi muitas vezes coisas de culto à personalidade. A gente estuda isso um pouco em filosofia, um pouco em psicologia, né? E eu vi como é que se formataram cultos à personalidade de pessoas absolutamente estranhas, né? Stalin, Hitler, agora... E eu não entendia o fator do presidente Ikeda. Eu pratico há 36 anos.
E eu localizei o presidente Queda em 2006, na primavera de 2006. Porque essa coisa de você lidar com o campo intelectual, historiador, livro, sabe, metodologia, e eu sempre reconheci nele um grande intelectual, mas eu não sentia a emoção de algumas pessoas demonstraram. E um dia qualquer de setembro, depois de um incidente e que a gente combinou lá em casa de fazer uma hora de Daimoku todo dia, eu estava fazendo uma hora de Daimoku já tinha 3 meses, primeira vez na minha vida, eu estava voltando a Gakkai, fiquei afastado um tempo, embora nunca deixei de praticar na meu Horengekyo, Gongyo, Daimoku e fazer Shakubuku, mas estive afastado um tempo. Eu fiquei perplexo, porque nem sempre para o intelectual a coisa está clara, por causa das questões intelectuais que a envolvem. A gente estava numa reunião comum de domingo e, por boa sorte, o presidente da BSGI estava no Centro Cultural no Rio de Janeiro naquele dia, naquela manhã de domingo. E perguntaram a nós, na reunião de palestra, se queríamos ouvir o presidente da BSGI, que por acaso ali estava, por acaso, né, você sabe. E era o senhor Taguchi. Ele adentrou a sala e foi muito aplaudido, elogiou os cariocas, na sala cheia do Centro Cultural, estarem na reunião budista num dia de sol. Carioca e sol, você sabe, termina tudo no arpoador, né? E a gente estava lá enfiado na reunião. E ele começou, ele é uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade incrível, um grande conhecedor do budismo. E ele presidia a BSGI, né, inclusive. E ele começou dizendo assim: bem, você sabe, Nichiren Daishonin prometeu o Gohonzon para a salvação de toda a humanidade. Só que muitas pessoas se esquecem que o Japão são ilhas. Alguém precisava, essa palavra eu nunca mais esqueci, desencapsular. Olha que palavra linda, Edinho, para você conquistar aquele broto durante o jantar, querida, desencapsular a cena. Assim, uau, é um intelectual mesmo. Desencapsular o Gohonzon das ilhas para ele deixar de ser insular e passar para o mundo. Alguém tinha que fazer. Quem fez isso podia ser o senhor Zé da Silva, o senhor João de Souza. Foi o doutor Ikeda. Pô, Edinho, eu vou dizer uma coisa para você, brother. Difícil emocional, é pedernia do coração aqui desse hippie aposentado, Mara. Mas a sensação que eu tive quando eu percebi isso foi de quem estava pulando de 10 metros daquela piscina do Fluminense, no trampolim de 10 metros. Eu senti um leve vazio na boca do estômago. Eu falei assim, pô, como eu não entendia a posição desse homem dentro da estrutura que eu abracei para a minha vida. Porque, você lembra do mito de Excalibur? Hein, Edinho? Alguém tinha que tirar a espada mágica que estava só até metade na pedra, né? Várias pessoas de vários calibres tentando, e ver um jovem, saca, com maior elegância. Qualquer semelhança com o presidente Queda é mera coincidência. Porque o que acontece? Quando ele sai, em 1960, e abre o primeiro distrito fora do Japão, em São Paulo, o Kosen-Rufo do mundo começou, Edinho. Você repara, quando nós chegamos no final do século, a Soka Gakkai Internacional, criada em 1975 nas Ilhas de Guam, em 26 de janeiro, ela já estava em 192 países e 8 territórios, em 218 possíveis. Então, eu entendi o que Nichiren Daishonin falava como emissários do Buda. Todos somos emissários do Buda. Esse é um emissário muito especial. Porque ele é o emissário direto de Nichiren Daishonin para nós humanos. Se não fosse ele ter tirado o Gohonzon do Japão, nós não estaremos aqui nesse prazer, nessa curtição maravilhosa de conversar sobre esse humanismo, sobre a política do coração com amigos tão queridos como vocês.
Legal. Olha, a gente tem tanta coisa para conversar. Você acredita que faz 1 hora que a gente está aqui ao vivo? Dá para acreditar um negócio desse? Parece que faz 15 minutos. O Não é tempo verdade? passa depressa quando está se divertindo, né, Bruno? É verdade, viu? Quando o papo é bom, a coisa rende, né, Wagner?